Então, bem-vindos a esta live com o tema Saturno, Senhor da Superação. E aqui neste vídeo eu espero contribuir para uma reflexão um pouco mais profunda sobre este arquétipo, ou esta energia, ou este desafio da evolução humana, que nós na astrologia chamamos Saturno, e aproveitando o facto de termos nos últimos dias começado o trânsito de Saturno em movimento direto durante os próximos 8 meses e que, teoricamente, favorece também tudo o que são dinâmicas de construção e de materialização dos nossos objetivos e das nossas ambições. Então, quero só fazer aqui uma nota, que é que eu vou falar primeiro numa perspectiva mais abrangente e filosófica e psicológica do arquétipo de Saturno, além da astrologia, e depois irei então entrar em detalhes do Saturno astrológico, por casas, signos, elementos, retrógrados, etc. E também quero convidar-vos a ficar até ao fim, uma vez que terei também aqui uma surpresa e um dito relacionado com este mesmo tema. Então já vi que há aqui muitas pessoas que estão a aderir. Por favor, confirmem se estão a ver bem, se estão a vir em condições, se está tudo ok. E podem fazer as vossas perguntas. Já vi que há aqui muita gente. Podem fazer as vossas perguntas que eu responderei também no fim. Então, começando pela componente mais viva Márcia, viva Sofia, viva Loba House e todos os que já estão aqui, Sofia Casaca, etc. Pronto, estava a dizer que eu que estudo astrologia há 20 e tal anos, há 23 anos, e que acompanho pessoas quase nesse mesmo tempo, e que estudo e investigo de uma forma quase obstinada. Se tiver que dizer, ao passar aos meus filhos, um ensinamento importante na astrologia e, no fundo, em todo o conjunto da orgânica astrológica, naquilo que representa como mapa da psique humana, se eu tivesse que escolher só uma coisa, só um fator, eu escolhia o fator Saturno. Eu escolheria o fator Saturno. O som agora tem cortes. Bom, eu, em relação a isso, não posso fazer muita coisa. Tentarei falar mais próximo aqui do telemóvel. Pronto, então estava a dizer que se há um tema ou uma temática relevante e importante em termos de evolução pessoal, ela é representada astrologicamente pelo arquétipo Saturno. Saturno, que se diz, que se pode ler também como Satã, ou seja, o diabo, porque representa, de facto, aquilo que nos assusta profundamente. Aquilo que nos repulsa, ou daquilo do qual temos muito medo, para não dizer pânico. Então, na verdade, é o astro da nossa sombra. Ou seja, é um dos que melhor representa a nossa sombra. Ou seja, o nosso lado escuro, os nossos medos, as nossas culpas, as nossas vergonhas e as nossas falhas, e aquilo que nós não queremos mostrar a ninguém. E aquilo que nós não queremos mostrar a ninguém porque não é assim tão bonito, ou nós não somos assim tão bons. Então, por exemplo, aqui nas redes sociais, normalmente não mostramos Saturno. O que mostramos, em muitas ocasiões, é daquilo que temos mais orgulho. É aquilo que nós podemos chamar a nosso ego, ao nosso lado luminoso, que é representada a nossa zona de conforto e que é representada astrologicamente pelo Sol. Não só pelo Sol, mas o Sol é o principal, digamos assim, símbolo representante do nosso lado luz, ou seja, do nosso lado luminoso. Então é normal, nós ao longo da vida vamos construindo um sentido de persona muito em volta, aquilo que nos ajuda, no fundo, a ter um guião, é óbvio que é nosso ego,
representado pelo nosso Sol. É aquilo que nos mantém vivos e com autoestima e com autoconfiança. Porque se só houvesse Saturno, ou seja, a sombra, nós éramos como aquele personagem, aquela personagem da banda desenhada do Cebolinha, acho eu, que era o Mancha Negra. Nós éramos uma mancha negra e não somos. Somos pessoas com luz. Então, ainda bem que existe o Sol, mas o Sol tem um problema, que é muitas vezes coloca-nos demasiado tempo na nossa zona de conforto mais narcísica. Então, na psicologia astrológica, vamos chamar-lhe assim, Saturno representa exatamente aquele lado para onde nós temos mais dificuldade em olhar. Temos mais dificuldade em aceitar por uma simples razão. É que nos dá muito mais trabalho resolver. Dá-nos muito mais trabalho resolver. Por exemplo, se eu tenho um Saturno em ar, o que é que me dá trabalho? Sociabilizar ou comunicar bem. Se eu tenho um Saturno em fogo, por exemplo, o que é que me dá trabalho? Se calhar aparecer, ou comandar, ou ser assertivo, ou acreditar, mas já lá irei aos detalhes mais específicos. Mas isto para dizer que eu chamei esta live Saturno, Senhor da Superação, também porque ele é o Senhor da superação. Ou seja, é aquele que nos aponta o caminho para a ação que nos faz entrar em superação, que nos faz tornar não heróis, como no caso do Sol, mas super-heróis. E nesse sentido, embora seja o planeta do karma, já vou falar isso, embora seja o planeta do super-ego não no sentido de uma coisa muito insuflada, mas o contrário disso, para quem sabe psicologia, super-ego é aquele complexo interno, ou melhor, aquela parte de nós que nos diz: olha que vais fazer figura ridícula perante os outros, olha que vais portar mal e isso já te disseram que isso é ser um menino mauzinho se fizeres isso. Ou seja, toda a nossa educação e sociedade condicionou para que nós e nossa família, nessa área do Saturno, possamos sentir coisas como culpa ou medo ou vergonha em viver. Ou simplesmente dor. Sentimos que falhamos ali. Então, é o planeta da superação do eu, já vou falar melhor disso, e é aquele, por incrível que pareça, embora seja considerado, entre aspas, maléfico para a alma, maléfico para o ego, é o mais benéfico para a evolução da alma. Vou repetir. Saturno é considerado um planeta maléfico para a vivência do ego porque te dá pancada. É, digamos que, lá está, o símbolo da nossa sombra, daquilo onde não somos bons, onde somos fracos e falhamos, mas ao mesmo tempo é aquele que nos aponta o caminho para a evolução da nossa alma. E, cúmulo dos cúmulos, é aquele que nos abre as portas do infinito. Vou repetir. Saturno é o astro, arquétipo, que nos abre as portas do infinito. E quando eu digo infinito, é as portas, por exemplo, da abundância em vários níveis, mas especificamente nos domínios de Saturno, que são os domínios materiais. São os domínios materiais. Ou seja, profissionais, financeiros, mas também de realizações em nível mais pessoal e a nível mais emocional. Então, é muito importante saber isto. Para chegarmos, por exemplo, à dimensão dos galácticos, que são os planetas Urano, que representa a liberdade total e o espaço total e a independência absoluta, Neptuno, a transcendência espiritual, nirvânica, amorosa, e Plutão, o poder pleno, a energia avassaladora do cosmos. Para chegarmos a esses níveis, primeiro, que são os tesouros, digamos assim, da galáxia, primeiro temos que passar os portais de Saturno. Os portais de Saturno. E muitas vezes as pessoas dizem assim, eu de facto não tenho muita sorte no trabalho.
e tens trabalhado o teu Saturno. Eu, de facto, no amor nunca me aparece a pessoa que eu quero ou que é compatível comigo. E tu tens trabalhado o teu Saturno. E quando as pessoas se queixam de muitas coisas na vida, e particularmente da abundância, normalmente é porque não estão a trabalhar aquilo que é a sua sombra, ou não estão a trabalhar aquilo que é, digamos assim, a sua área de maior dificuldade e que está a bloquear toda a realização. Em vários níveis, mas particularmente ao nível da própria matéria. Não sei se vos está a fazer sentido. Então, de facto, a energia, o arquétipo de Saturno, numa primeira fase da vida, tem muito a ver com memórias de dor, de medo, de pânico, como eu disse, de rejeição, às vezes de humilhação e também de excesso de poder, de excesso de autoridade e de poder que nós trazemos, para quem acredita, eu acredito, de vidas anteriores. Ou seja, por isso é que é considerado o planeta do karma. Ou seja, ele sintetiza muitas das nossas aprendizagens de autoridade e de rejeição, de poder e de humilhação que nós vivemos em vidas anteriores. Por vezes até são áreas onde tivemos imensa experiência, mas uma experiência que nos levou a excesso de reputação e autoridade que nem sempre foi bem vivido. Logo, como estão a ver, é de uma enorme riqueza. É de uma enorme riqueza e eu devo dizer até ao nível de representar leis inconscientes sistémicas da família, leis inconscientes sistémicas da família, que nós muitas vezes herdamos das gerações passadas, em particular as gerações dos avós, que são as mais representadas por Saturno e das quais nós ficamos reféns. Por exemplo, se eu tenho um Saturno em ar, se calhar a minha avó e o meu avô sofreram muito porque não tinham estudos. Ou se tenho um Saturno em terra, podem ter sofrido muito por não terem tido dinheiro ou por terem tido dificuldades no trabalho, por exemplo. Ou Saturno em fogo, podem ter tido situações de muita violência ou, por exemplo, de alcoolismo. Então, muitas vezes, a energia de Saturno representa também leis sistémicas da nossa família. Em particular, histórias que nós tendemos a repetir, o trazer às costas, que vêm das gerações dos próprios avós, que são aqueles mais simbolizados pelo planeta Saturno. Por exemplo, se tens Saturno em água, se calhar a geração dos meus avós não viveu o amor, ou viveu muito sofrimento amoroso, ou perdeu muitas crianças, ou não pôde viver um amor absoluto. Então, tudo isso nós trazemos, todas essas histórias. Estão aqui a perguntar se a live fica gravada. Vai ficar durante alguns dias gravada, mas eu peço que vocês fiquem aqui até ao fim, que eu vou ter também aqui outras sugestões para vocês e também um e-book associado a esta live. Então, eu vou responder melhor às vossas perguntas no fim. Para já estou a ver apenas comentários, não perguntas, mas continuar a dizer que é normal, na maioria das pessoas, para já, eu diria que 70% a 80% das pessoas não têm o Saturno resolvido. E que 70% a 80% das pessoas, até aos 30 anos, naturalmente não têm esse lado sombra trabalhado ou muito bem trabalhado. É normal. É normal e na astrologia Saturno aponta essa área que, sobretudo se tiver muitas linhas vermelhas, são áreas que nós dificilmente até aos 29 anos conseguimos viver em pleno. Dificilmente até aos 29 anos conseguimos viver em pleno. Está aqui alguém a perguntar-me aqui, que qual é a relação de Saturno com a depressão. Naturalmente, pelas razões que eu disse, Saturno é um arquétipo da sombra e, como tal, pode nos levar a situações também de tristeza e de frustração tão grandes a ponto de se tornar depressão. Mas vamos agora para o lado positivo. Está muita gente aqui a perguntar, mas então e o meu Saturno está conjunto a Vênus? Eu não vou falar de Saturnos específicos em termos de aspecto.
vou falar dos Saturnos retrógrados, e vou falar do Saturno nos signos e nas casas, e já é muito só para uma live de menos de 1 hora. Logo, 29 anos, que é o ciclo de Saturno, já agora. E é normal que, nessa mesma fase dos 29, 30 anos, e quando vivemos a segunda oposição de Saturno, que é perto dos 44 anos, haja algo, em termos de maturidade, algum nível superior em termos de maturidade da personalidade. Se nós fizermos o nosso trabalho interior, em toda aquela área dá um salto qualitativo. Dá um salto qualitativo. Então é normal que pessoas que, por exemplo, tenham Saturno numa casa de carreira, cheguem aos 29 anos e deem um salto muito significativo de carreira. Ou que tenham Saturno na casa dos relacionamentos e chegam aos 29 ou 44 e deem um salto muito significativo de força e de estrutura e de consolidação nessa mesma área da intimidade. Então, com o tempo, e isto eu tenho visto com os meus clientes, é cada vez mais fácil, por ser o planeta da velhice, lidar com trânsitos de Saturno. Pelo contrário, quanto mais novos somos, mais desafiante é lidarmos com trânsitos de Saturno. Então, eu vou dar dicas, no fim também, sugestões de como nós podemos trabalhar os nossos Saturnos. Fiquem até ao fim. Mas também quero lembrar que, de facto, trabalhar essas áreas sombra, peço desculpa, mas exige persistência, foco, ajuda, muitas vezes, resiliência, exige muita determinação, precisamente porque nós tendemos a falhar e temos que nos levantar e caímos e levantar outra vez e pedir ajuda e treinar e fazer. Portanto, raramente é uma área que está logo bem à primeira e exige essa mesma grande persistência e grande resiliência. Grande atenção, porque é preciso fazer muitas vezes. E já agora uma notícia para as almas que aqui estão, já que estão a falar de almas velhas, que é, especificamente, o ciclo social que nós estamos a viver, ou seja, de 2020, fim de 2020 a 2040, é regido por Saturno, enquanto que os anteriores 40 anos foram regidos por Vênus. O que quer dizer que nós, desde 1980 a 2020, podemos andar a passear. Podemos andar a curtir a vida sem que nos obrigassem com alguma, digamos assim, pressão a resolvermos o nosso Saturno, coletivamente e individualmente. No entanto, como é regido por Saturno devido à conjunção Júpiter-Saturno em Aquário, que governa estes próximos 18 anos, já desde 2020, é toda a sombra da sociedade, todas as falhas da sociedade, todos os excluídos, todas as rejeições, todos os problemas, todas as guerras, conflitos, dores, que vão ser trazidas à tona nestes próximos 18 anos. Não é o lado bonitinho da sociedade, mas é o lado feio da sociedade, que vai ser trazido à tona para nós vermos e resolvermos, para que a sociedade cresça com mais profundidade, para que a sociedade cresça com mais consciência. Porque se continuássemos aqui no caminho de Vênus, era só superficialidade e corríamos o risco de não evoluir. Então, nós já somos obrigados a evoluir e resolver o nosso Saturno, seja em que época, em que século for. Já é uma missão de aprendizagem pessoal. Porém, nesta fase coletiva social, toda a sociedade está a viver um processo saturnino que não se compara com os anteriores 40 anos. A única coisa comparável é a época da guerra colonial e da censura. É a única coisa comparável, porque foi uma época também regida por Saturno, e em que as gerações tiveram que crescer mais depressa e ter uma voz mais ativa. É um bocadinho aquele provérbio de tempos fracos fazem gerações fortes fazem tempos fortes
Desculpem. Tempos bons fazem gerações fracas fazem tempos maus e tempos maus fazem gerações fortes. Então, aquela fase que houve de 1960 a 1980 foi uma fase má que fez gerações fortes. Mas os últimos 40 anos foram fases boas que fizeram gerações fracas. E nós estamos a viver agora o início de uma fase dura, desde 2020, para que as gerações sejam mais fortes. E é isso que quer dizer, vivemos uma fase saturnina em que toda a sociedade está a ser desafiada a viver e a resolver a sua sombra. Portanto, não temos muita hipótese, para ser franco. Então, fiquem até ao fim, porque vou falar de um e-book deste livro, deste conteúdo, e não só, e de outras coisas importantes que vocês poderão gostar de ver e viver. Já agora, muita gente me pergunta, então e quem nasceu com Saturno retrógrado? Por acaso hoje aqui ninguém me perguntou, até estou espantado, ninguém me ter perguntado sobre o Saturno retrógrado. Então e Saturno a 10? Então e na casa 2? Eu já vou falar desses Saturnos todos. Hoje estão com bastante sorte. Já vou falar desses Saturnos todos. Mas antes disso, só uma nota sobre o Saturno retrógrado. Nascer com Saturno retrógrado não é um drama, porque Saturno está retrógrado mais ou menos 40% do tempo, ou 38% do tempo. O que significa que, em média, 38% das pessoas já nasceram com Saturno retrógrado. O que é que isto quer dizer? Perguntam vocês. Quer dizer que, de facto, os padrões que eu já verifiquei, o que é estar retrógrado? Parece que está a andar para trás no zodíaco por uma questão de ilusão de óptica visto da Terra. Como é que se vê? No vosso mapa vem lá um RX, onde está o Saturno retrógrado. Eu vou-vos dizer quais é que são alguns padrões que eu já identifiquei de pessoas que nasceram com Saturno retrógrado. É mais comum terem nascido de famílias com uma estrutura diferente, para não dizer desestruturada, ou para não dizer disfuncional? Da minha ótica de observação e de investigação, sim. Em média, Saturno retrógrado tem mais tendência para corresponder, quem nasceu com Saturno retrógrado, a ter tido uma estrutura de apoio mais disfuncional. O que muitas vezes significa pai distante, ou pai ausente, ou também pai disfuncional. Ok? Isso é mais normal acontecer. Não vos consigo apresentar uma estatística perfeita, mas está aqui uma pessoa a dizer bingo. Não consigo encontrar uma estatística perfeita, sobretudo se Saturno é o regente de vida e está retrógrado no início da fase. Então, se é esse caso, a pessoa nasceu com ascendente Aquário ou Capricórnio e Saturno no início da fase retrógrada, então isto que eu disse normalmente é mais comum. É mais comum também terem algumas dificuldades de estabilidade no trabalho e no emprego e nas questões materiais, e também de irem em busca de coisas diferentes para fazer profissionalmente. O lado positivo, muitas vezes, são pessoas que querem resgatar tradições antigas no seu trabalho. Tradições antigas no seu trabalho, seja, por exemplo, permacultura, seja, por exemplo, yoga, seja, por exemplo, macrobiótica, ou homeopatia, ou até astrologia. A astrologia clássica, tradicional, não a moderna. Então, o lado mais positivo de quem nasceu com Saturno retrógrado é um bocado este resgate de sabedorias muito antigas. Sabedorias muito antigas. Em desuso. Já estão fora de moda. Mas que vão em resgate dessa sabedoria. Por exemplo, há muitíssimos astrólogos tradicionalistas que nasceram exatamente na oposição do Sol a Saturno retrógrado. Está bem? Portanto, é verdade que tende a corresponder a famílias mais disfuncionais de origem, pais distantes ou ausentes? Em média, eu diria que sim. Profissões diferentes, com alguma dificuldade com a matéria? Muitas vezes sim. Resgate de coisas antigas, tradições antigas? Muitas vezes sim. Inconvencionalidade, saírem um bocado fora da caixa, nesse sentido de serem originais? Eu diria também que sim. É muito relevante para todos que nasceram com Saturno retrógrado? Não. Sobretudo os que nasceram com o Sol em Capricórnio ou Sol em Aquário, ou ascendente em Capricórnio, ou ascendente em Aquário, ou a Lua em Capricórnio, ou a Lua em Aquário e têm Saturno retrógrados. Pronto, há aqui pessoas que
estão a fazer muitas perguntas sobre o seu mapa. Eu já vou falar dos por elemento, casa e signo, e já é muito por hoje. Pronto. Mas fiquem até ao fim, que eu vou dar indicações de um e-book e de outras informações importantes, sobretudo para quem quer viver melhor a sua matéria, a dinâmica na matéria. Bom, então, entrando agora no Saturno por elementos. No Saturno por elementos. Que é relativamente fácil de entender. Um princípio para entender, e já estamos claramente a entrar no Saturno técnico, ou no Saturno astrológico propriamente dito. Se tu queres entender o que é que quer dizer isto um Saturno, num signo, muitas vezes é importante perceber que ele é vivido de forma muito rígida, ou por falta da energia desse elemento, ou desse signo, ou dessa casa, ou por um excesso rígido, por vontade de controlar a energia desse signo, dessa casa, desse elemento. Se vai ficar guardado a live, vai, mas não por muito tempo. Não por muito tempo. Então, por exemplo, Saturno em fogo, tipicamente é o quê? Ou falta de fogo, ou seja, falta de confiança, de fé, de autoexpressão, de assertividade, ou excesso de protagonismo, de violência e de fanatismo de crenças. Portanto, quem nasceu com este planeta em fogo e é um planeta dominante no seu mapa por alguma razão, seja por ângulo um astro, seja por ser regente de vida, outra razão, é normal que tenha estas temáticas ou que tenha herdado estas temáticas. Em Carneiro, especificamente, ou falta de assertividade, ou seja, a pessoa não sabe dizer que não, a pessoa não é independente, não é autónoma, ou então há uma dificuldade em lidar com o conflito porque a pessoa é demasiado bruta e violenta e demasiado impulsiva e arrogante muitas vezes. Se é Saturno em Leão, os dois polos são ou a pessoa quer ser o rei e a rainha da cocada, a última Coca-Cola do deserto e que todos o vejam ou todos a vejam, porque no fundo há uma falha narcísica e uma necessidade de atenção, possivelmente porque não houve na infância. Ou então a pessoa tem pânico de se expor, ou não sabe quem é e tem um desafio de identidade. Saturno em Sagitário, ou a pessoa não acredita em nada, pode ser amoral ou imoral e não ser propriamente cética e ter problemas até éticos. Ou então pode haver uma tendência de fanatismo de crenças, tipo testemunha de Jeová no mau sentido. No mau sentido. E achar que todas as pessoas têm que seguir aquela doutrina e impingir aquela crença. Então, rigidez na crença. Como é que eu sei se pende para um lado ou para o outro? Bom, aí já é uma questão muito técnica, mas eu posso ter que ver como é que está o regente Júpiter. Posso ter que ver como é que está o regente Júpiter. É a mesma coisa com Saturno em Carneiro e a mesma coisa com Saturno em Leão. Logo, por exemplo, se eu tenho Saturno em Leão, que eu já disse quais é que são os padrões, ou eu quero que toda a gente me veja porque tenho uma grande falha narcísica, ou então eu tenho pânico que me vejam porque eu não sei bem quem sou e tenho receio de me expor. Se o Sol, que é o regente de Leão, está em Peixe, que é um signo apagado, possivelmente a tendência é mais para a segunda hipótese. Ou seja, de eu ter receio de ser quem eu sou, ou eu não saber quem eu sou e ter receio de me mostrar. Bom, Terra. Saturno Terra. Muita rigidez ou dificuldade em lidar com matéria. Ou seja, com dinheiro, ou com trabalho, ou com rotinas, ou com disciplina. Por exemplo, se é Saturno em Capricórnio, eu posso ser demasiado autoritário, ambicioso, rígido, megalómano, de querer construir impérios e ser muito frio e cruel. Ou então eu sinto que sou um completo falhado, um loser, que nunca consegue acertar em nada, nem ter sucesso em nada, nem ter estabilidade em nada e, sobretudo, profissionalmente. Sinto-me uma ovelha ranhosa, desculpem-me o termo. Saturno em Touro, ou eu sou demasiado apegado e não mudo nem por nada, e sou demasiado rígido e apegado às minhas coisas, ou então eu não consigo ter segurança material nenhuma, não consigo ter estabilidade nenhuma. Como é que eu sei para onde é que a balança pende? Pelo resto do mapa. Se o resto do mapa for muita água e tenho Saturno em Touro, o mais normal é que eu não consiga ter paz e estabilidade em nada. Saturno em Virgem. Qual é a tendência?
ou a pessoa sente que é incompetente, disfuncional e que nada está organizado e dificuldade em ter arrumação, disciplina, rotina, ou então é extremamente autoexigente com ela e com os outros, não permite falhas nem qualquer cabelo desalinhado ou grão de areia no chão e torna-se maníaca e obcecada de pequenos detalhes e nervosa, exigente e crítica. Ok? Isto, os dois padrões, ou seja, pode ser uma pessoa completamente incompetente e desorganizada e caótica e que tem dificuldade em ter um trabalho fixo e estável e uma rotina e arrumação, ou então a pessoa é exageradamente autoexigente e crítica em relação a si próprio e aos outros, em relação à organização das coisas. Ok? Saturno em ar. Saturno em ar, tendências. Ou dificuldades de comunicação ou de sociabilização por alguma razão, ou então a pessoa fala demais e a pessoa tem ideias demasiado teimosas. Então, por exemplo, é um bocado diferente de signo para signo. Fiquem até ao fim por causa do e-book e de outras sugestões que eu vou deixar. Mas Saturno em Libra ou em Balança, ou eu sou demasiado politicamente correto, dolorosamente simpático, quero agradar a toda a gente, ou então eu sinto que não consigo nunca estabelecer um relacionamento de empatia com os outros ou socialmente equilibrada. Que há sempre qualquer coisa que destoa ou eu sou um pouco bruto. Saturno em Gêmeos, ou falo muito pouco e tenho medo de falar e de me expressar por alguma razão, tenho alguma dificuldade, ou porque sou gago ou disléxico, ou porque digo as palavras fora de ordem, ou então eu falo demais e sou inconveniente, demasiado tagarela e ninguém me aguenta. Se tenho Saturno em Aquário, eu posso sentir-me que não me consigo distinguir por nada e que intelectualmente sou um loiro burro ou loira burra, desculpem-me, que não me consigo, enfim, distinguir por nada do ponto de vista mental, intelectual ou social. Isto é um espectro, que eu não tenho nada que me... Pronto, que mentalmente e socialmente me leve, ou então posso ter tendência, isto acontece imenso, eu ser um arrogante, elitista, snob, com mania que sou superior aos outros todos e que faço parte da nata da sociedade e que sou super inteligente e que ninguém diga ao meu nível. Então, isto também é, no fundo, uma falha de ego, neste caso, de ego intelectual. De ego intelectual. Eu posso ser muito rígido nas minhas ideias políticas, filosóficas, científicas ou outras. Finalmente, Saturno em água, já vou dar uma dica sobre o Saturno nas casas, que é dificuldade em lidar com os afetos e com as emoções. Porque das duas uma, ou eu me fecho o coração para os afetos, sou um túmulo e crio barreiras, defesas, não me deixo apaixonar, não me deixo vulnerabilizar, não me deixo sentir, ou então eu sinto demais e quero é viver intensamente e controlar aqueles sentimentos e torno-me passional, ciumento, ou demasiado infantil, ou demasiado mimado, ou demasiado choramingão, ou demasiado vítima. Então, se é um Saturno em caranguejo, das duas uma. E aliás, Saturno em água é muito comum darem remorsos e angústias emocionais. A pessoa estar muito a remoer o passado. Então, por exemplo, Saturno em caranguejo, eu das duas uma, ou não me abro emocionalmente para a família, sou mais fechado com afetos de família ou com a minha criança interior, ou então sou uma autêntica criança grande, imatura, instável, sobretudo em termos amorosos e familiares, e com pouca, no fundo, seriedade e pouca estrutura, e pouca, enfim, resiliência, vamos chamar assim. Ou seja, eu sou um bocado mais desequilibrado emocional. E a geração do Saturno em caranguejo tende a ser muito imatura e desequilibrada emocional. Porque Saturno em caranguejo está fora completamente do seu território. Saturno é rigidez, é objetivos, é trabalho, e caranguejo é sonho, é fantasia, é afeto, é criancice. Então é uma posição de facto estranha, embora potencialmente muito criativa. Saturno em Escorpião, ou eu não sou um poço de segredos e que não me abre a ninguém, não me apaixono por nada, ou então sou viciado em adrenalina e paixão e sexo, drogas, desporto e tudo mais. E vivo tudo muito intensamente a ponto da autodestruição.
Saturno em peixe é o mais difícil de interpretar, mas pode dar pessoas que também não se deixam abrir para a espiritualidade e abrir para a sociedade. Podem também ter um sentido de busca de vazio, de sentido, ou seja, uma questão existencialista, ou então de vítima, mas sobretudo o que se nota mais é que as pessoas com Saturno em peixe têm medo de não ser amadas. Medo de não ser amadas. Têm receio de ser abandonadas, de não serem abraçadas pelos outros. Às vezes pode haver uma tendência de salvação. Uma tendência de querer salvar os outros ou de querer salvar o mundo e de ajudar toda a gente. Pronto. Por uma questão também de não se querer sentir abandonado. Mas isso é um tema peixe clássico. Logo, isto para terem uma ideia dos Saturnos nos signos, deixem-me só beber água. Para dar agora uma dica sobre os Saturnos nas casas e depois vou então dar indicações sobre onde é que podem ter alguma informação sobre isto. Diz aqui a Teresa Inete, urgente fazer um mapa astral, estou super, está a ser super interessante, ainda bem. Vamos então. Então, nas casas, para quem não sabe, na astrologia nós temos 12 áreas de vida, ou seja, as chamadas 12 casas, que tem a ver com os pontos cardeais, eu não vou desenvolver muito, mas para dizer que é muito importante saber, até mais do que o Saturno nos signos, onde é que está o Saturno nas casas. Então, por exemplo, se a pessoa tem um Saturno na casa 1, o que é que pode acontecer? Pode ter acontecido que a pessoa, quando nasceu, os pais olharam para a criança e disseram assim: ei, que feio! Ou que feia! Ou ter a ver uma questão de esforço grande à nascença, ou até de rejeição. E pode acontecer que a pessoa, numa primeira fase da vida, se rejeite a ela própria, porque a casa 1 é a casa do eu. Se rejeite ela própria. Agora, pode haver uma dificuldade em ter autonomia, em ser independente, em olhar para o próprio corpo. Mas, curiosamente, na minha opinião, se eu tivesse que dizer qual é que é o melhor Saturno, é este. É o Saturno de casa 1. Na minha opinião, é o melhor. Melhor em que sentido? É aquele que, como Saturno são os medos e os desafios e os bloqueios, é aquele que depende só do eu para ser resolvido. Ou seja, um Saturno na 1 depende só do eu para ser resolvido. E, normalmente, dá pessoas que, com o tempo, se tornam muito estruturadas, com um corpo impecável, com uma autonomia e uma estrutura de personalidade fortíssimas. Portanto, é o caso, por exemplo, do Carl Jung. Okay? É o caso, por exemplo, do Carl Jung. Então, aquela rejeição inicial à nascença, porque o bebê era feio, ou porque houve um problema qualquer, ou porque houve qualquer dificuldade nos primeiros anos de vida, ou de doenças do miúdo, na fase adulta, quando a pessoa se aceita e se assume, e é autónoma e trabalha o corpo, então pode ter uma estrutura de personalidade brutal. Brutal, mesmo. Então, é uma das posições que eu mais adoro, embora não tenha, eu adoro. Saturno a 2, questões de autoestima, dinheiro, claramente, ou de gestão de dinheiro, ou de autoestima, ou de gestão de negócios. Então a pessoa pode ser muito rígida a controlar o dinheiro, ou ter muita dificuldade em controlar o dinheiro, ou ser muito exagerada na sua autoconfiança, se por exemplo tiver muito fogo, ou então não ter confiança nenhuma. Então o trabalho é de confiança, que passa também por ter profissão, um trabalho que renda dinheiro e saber pôr o dinheiro estruturado, bem organizado. Saturno na casa 3 é muito engraçado, porque dá dificuldades em comunicar muitas vezes. Às vezes dá fobias estranhas, como por exemplo andar de elevador. De avião não digo, mas mais de elevador. É muito comum. Outro tipo de fobias. Ou algumas questões de comunicação. Às vezes dá traumas escolares, de bullying na escola. Ou irmãos problemáticos. Ou seja, karma com irmãos. Mas o normal é que com o tempo a pessoa fala demais, por exemplo. O normal é que a pessoa com o tempo, ao expressar-se, mesmo que seja por poucas palavras e com sensatez, cause impacto. Cause impacto. Então, tem muito a ver também com saber viver o presente, o aqui e o agora. Acontece muitas vezes, diz aqui a Sofia Casaca, certo, a miúda se estressava com o elevador. Pode acontecer pessoas com Saturnos na casa 3 terem tido vidas em que não tiveram mesmo hipótese de falar ou de comunicar, por terem tido surdez ou mudez. Eu diria que não é assim tão improvável, pelo menos das pessoas que eu já conheci. Há outros casos em que pode ter sido simplesmente por censura, houve uma culpa qualquer,
por algo que disseram noutras vidas. Ok? Por exemplo, Saturno a 4, karma e dificuldades com o pai ou com a família, e com o passado, e aqui a questão é, como desafio, estruturar uma família ou uma base ou trazer algo do passado com solidez. Ou seja, trazer temas do passado, como por exemplo psicologia, história, yoga, trazer o passado para o presente com solidez. Ok? Mas o normal é que um desafio importante seja criar estrutura de casa, raízes e família. Pronto. Peço desculpa. Saturno na casa 5, já agora. Já estamos a fazer a rodagem final das casas. Dificuldade em se expor, em viver a sexualidade, em viver o amor, em viver a relação com as crianças. Ou então querer ser o centro do palco, mas de uma forma mais, não digo infantil, mas mais rígida. É muito comum em políticos, Saturno na 5. Muitíssimo comum em políticos, porque a casa 5 é a casa dos palcos e Saturno é a casa do poder social. Então, acontece muito em políticos. Mas aqui a ideia é a pessoa, de facto, pode ter havido karma de filhos que morreram noutras vidas e ter medo de ter filhos nesta vida, ou eles terem passado mal, ou um karma de humilhação pública e então a pessoa nesta vida tem medo de se expor, ou a pessoa teve muita experiência como artista em grandes palcos, mas aquilo pode não ter corrido assim tão bem. Em qualquer caso, a ideia de um Saturno a 5 é estar mais em palco, em diversão, em paixão e a viver a sexualidade responsavelmente, evoluidamente, mas a viver também intensamente e, sobretudo, a relação com os filhos. Saturno a 6 é muito curioso porque normalmente dá questões de alimentação, questões de hábitos, de disciplina pessoal. É muito comum a questão das pessoas sentirem que muitas vezes têm excesso de peso ou que têm dificuldade em ter umas rotinas para terem melhor saúde e mais bem-estar. Às vezes tem questões de trabalho, mas nem é o mais habitual. O mais habitual é algumas questões de saúde, seja por alimentação, peso ou outra questão de saúde, que obriga a um exercício de mais rotinas e regras e terapia pessoal e excelência. Contudo, bem vivido, são pessoas que podem ser muito bons profissionais, por exemplo, na própria área da saúde ou na área do empreendedorismo, porque são pessoas tecnicamente muito competentes, uma vez que aceitem essa disciplina. Pode haver karma com inferiores, ou seja, terem abusado de escravos ou de empregados, ou então sentirem que sofreram isso, terem sido abusados enquanto escravos ou empregados. Portanto, questões aqui de autoridade e de trabalho. Saturno a 7, karmicamente, pode ter acontecido, terem se relacionado com pessoas em que as coisas não correram muito bem por questões de viuvez precoce ou de autoridade, ou terem dificuldade em encontrar esse encaixe. Contudo, curiosamente, quando bem vivido, é aquele mais provável para uma relação sólida para sempre. O Saturno na casa 7. Mas normalmente há desafios na interação e no relacionamento com os outros numa primeira fase da vida, embora não seja dos mais problemáticos, porque é um Saturno angular, nem sempre é dos mais problemáticos. Pode haver aqui algumas defesas, algumas resistências, sobretudo numa primeira abordagem pode haver uma certa arrogância e frieza, mas bem aspectado até pode dar muita estrutura e força de relacionamento. Ok? Saturno a 8. Saturno a 8 pode dar rigidez e medo na entrega e na construção de uma intimidade, ou seja, se eu namoro com alguém não vou querer viver com essa pessoa ou não me vou querer comprometer com aquela pessoa, porque a 8 é a casa da intimidade e da partilha, ou não quero dividir as minhas contas com alguém. Contudo, o propósito do Saturno na 8 é precisamente este, é partilhar intensamente a união mais íntima, especificamente a dois. Agora, pode acontecer haver a pessoa querer muito isso e viver de forma demasiado rígida essa vivência a dois, pôr tudo em causa por causa do outro. E também pode acontecer karma de morte. Portanto, o que é karma de morte? Ou eu ter morto outros em guerra, então é típico de ex-militares nascerem com Saturno na 8, ou mesmo de desportistas que eram militares nascerem com Saturno na 8, ou eu matar outros, ou eu matar-me a mim. Então pode ter acontecido um karma suicida
com Saturno na 8. E se isso aconteceu, é normal que eu tenha mais dificuldade numa série de questões na vida, mas que são ultrapassadas quanto mais eu dou vida aos outros. Quanto mais eu dou vida aos outros e quanto mais me entrego e me vulnerabilizo perante os outros. Quanto mais dou a minha vida aos outros. Ou seja, a filhos, a amigos, a clientes, quanto mais dou de mim e me entrego aos outros. Saturno na 9 é muito comum o quê? Rigidez na educação. Educação muito conservadora, educação muito castrante, e seja do pai ou da mãe, ou então dificuldades no colégio ou de escola, crenças muito rígidas que podem dar às vezes dificuldade em a pessoa ir mais além. E mais além, às vezes no sentido de viajar. Então a pessoa pode não viajar muito ou querer estudar, mas sentir que isso é difícil. Mas a ideia é estudar mais e viajar mais e expandir mais os horizontes. Pode ter acontecido que a pessoa morreu em viagem ou que viveu religiões demasiado castradoras noutras vidas, mas o normal é que a pessoa tenha crenças um bocado rígidas demais. Ok? E, portanto, uma cabeça dura. E essa cabeça dura não ajudar a pessoa a evoluir, a crescer. Ou seja, teimosia mental. Pronto, o que se pede é abertura. Abertura em termos de viajar, de estudar, de ler e de flexibilidade em termos também de princípios. Pronto, por exemplo, não é dos mais graves. Saturno na casa 9. Saturno na 10. A casa 10 tem muito a ver com a reação da mãe quando se apercebeu que estava grávida. Não quando o bebê nasceu, mas quando se apercebeu que estava grávida. Então, normalmente, Saturno dá um sentido de responsabilidade grande. Um sentido de peso. Epá, isto agora, eu já tenho muito trabalho com esta criança, vou ter ainda mais trabalho. Pode acontecer. Ou pode acontecer esforço na casa 10, porque a mãe se sente pressionada ou oprimida por alguma razão, normalmente o próprio pai poder reprimir a mãe. Então há aqui qualquer coisa com a mãe, que é a casa 10, de esforço, ou de luta, ou de pressão, ou de repressão, de algum modo. Então, quando a pessoa nasce, viver os seus próprios objetivos, como a mãe é o nosso sol, é a nossa luz numa primeira fase da vida, é o nosso altar. Se o nosso altar está ofuscado ou ensombrado, eu próprio, na minha vida, posso ter dificuldades ou nuvens nos meus grandes objetivos e na minha luz até uma certa idade. Agora, Saturno 10 pode dar sim algumas dificuldades na carreira, ou em ter uma carreira sólida numa primeira fase da vida, mas curiosamente, se estiver mesmo perto do meio do céu, até pode dar, é a posição que mais dá cargos de poder. Repito, é a posição que mais dá cargos de poder. Poder de Estado, poder empresarial, poder financeiro. Sobretudo quando o Saturno está muitíssimo perto do meio do céu. Quando está muitíssimo perto do meio do céu. Ok? Portanto, sim, pode dar dificuldade em acertar com a carreira, ou ter uma carreira, ou ter um trabalho, mas é aquela posição que, bem vivida, mais potencialmente representa poder profissional e poder de Estado. Ficam a saber. Carreirismo, diretor, CEO, CFO, Saturno no meio-céu, é muito comum. Saturno na casa 11. Saturno na casa 11. Dificuldade na sociabilização, nos amigos, nos grupos, mas sobretudo em assumir um projeto de casamento e filhos. Há muita gente que não associa a casa 11 a casamento e filhos, mas digo-vos, por experiência, é casamento e filhos também. O grupo, casamento e filhos. Então pode haver aqui alguma dificuldade no assumir publicamente o compromisso de casamento e filhos e oficializar. Já não via aqui a Susana no Restraint há muito tempo, espero que estejas bem. Como se sabe, está perto do teu meio-céu. No teu caso, acho que não está perto do meio-céu, está a meio da casa 10, Susana. No teu caso, está a meio da casa 10 e espero que estejas bem. Bom, então, casa 11. Com o tempo, a pessoa pode participar em grandes grupos, pode participar em grandes organizações, pode ter uma relação muito sólida de casamento e filhos, pode ser uma pessoa que tem um contributo em grandes equipas ou em grandes associações empresariais ou de amizade e também no seu próprio casamento. Não é dos mais problemáticos Saturno na casa 11. Pelo contrário, Saturno na 12 já dá bastante mais trabalho. Aliás, Saturno em qualquer casa d'água, casa 4, 8 ou 12, são dos que mais trabalho dão. Então, tipicamente, Saturno na 12 pode haver uma sensação de abandono, medo de ser abandonado,
ou medo de ser abandonado, e portanto há aqui uma sensação, muitas vezes, de pai ausente, de família desorganizada. Então é muito comum a pessoa ter pânico ou medo de estar sozinha. Ok? Com o tempo, a pessoa vai aprofundando, ou não conseguir parar, não conseguir descansar, que é uma coisa de casa 12, não conseguir parar tudo, só estar em silêncio, não estar sempre numa correria a fazer tudo. Então, Saturno 12 pede o quê? Para parar, meditar, entregar-se espiritualmente, entregar-se à solidariedade, entregar-se ao voluntariado, entregar-se à meditação, entregar-se à natureza, sobretudo, entregar-se à natureza e não ter medo de estar sozinho, porque a mestria da pessoa é precisamente essa mesma sentido interior de paz e de conexão. No limite, Saturno 12 pode dar salvadores sociais, ou seja, pessoas que tenham um trabalho de salvação pública ou social. Portanto, os grandes, digamos assim, mártires deste nosso mundo podem ter Saturno 12, porque a casa 12 é uma casa muito política. É uma casa muito política. Ficam a saber de causas políticas, de causas de solidariedade, de causas públicas. Então, está implícito nesta explanação de Saturno nas casas, atividades e contextos que favorecem a pessoa viver bem o seu Saturno. Porque ao viver bem o seu Saturno, está a materializar muitas das suas áreas da sua vida e, como eu disse no início, a abrir as portas do infinito, da realização. Claro que isto é fácil falar, eu próprio tenho andado a trabalhar no meu Saturno, mas ainda não está 100% resolvido. Ok? Então, ficam a saber isto, que o Sol ajuda a ganharmos brilho, mas a partir de certo ponto chegamos numa zona de conforto da qual não evoluímos. Então, o Saturno é a sombra que viemos resolver. São os medos, as culpas, as vergonhas que viemos ultrapassar e iluminar para estarmos plenamente evoluídos enquanto seres humanos. Então, só para rematar, para ficar aqui a dica final, que é sugestões Saturno 1. Sugestões de Saturno 1, trabalha a tua marca e o teu corpo com exercício físico. Saturno 2, trabalha os teus negócios próprios, rendimentos passivos e autoestima. Pode ser com maquilhagem ou com outro tipo de coisas que te deem autoestima, ou comprares uma bela roupa, veste ao espelho, etc. Saturno 3, aprenda algo novo regularmente e que te obriga a comunicar em público, por exemplo. Saturno 4, atenção à tua família, faz terapia e estuda temas do passado. Saturno 5, cria arte, pratica desporto e faz amor. Saturno 6, disciplina de horários e de organização e de hábitos e de alimentação. Saturno 7, conhece uma pessoa nova regularmente e aprende relações de confiança. Não precisas de ser espalhafatoso, mas de ter uma atitude, vamos lá ver, convidativa à relação com os outros. Por exemplo, desafiar para um almoço, desafiar para uma entrevista, enfim. Saturno 8, se tiveres a oportunidade, vive junto com alguém e entrega-te de coração também a um desafio material, profissional que tenhas, sem medo de te espetares. Vive intensamente. Saturno 9, viaja, estuda. Saturno 10, estabelece objetivos de carreira, faz coaching. Saturno na 11, participa em grupos networking o mais possível. Saturno 12, faz meditação, tira um tempo para ti para estar na natureza e pratica voluntariado. São algumas dicas para a vivência mais positiva de Saturno nestas casas. Agora, última nota para fecharmos aqui, que é, nós vamos oferecer, entre aspas, um e-book sobre Saturno nas casas, com muitas destas dicas, ou mais do que estas dicas, sobretudo para as casas, só que é um e-book que é oferecido no contexto de num curso saturnino, que vocês já devem ter ouvido falar, quem me acompanha. Então, o que eu vou sugerir é, se vocês quiserem simplesmente estudar astrologia e saber mais sobre o vosso mapa, vão a... O que é que me consegue escrever aqui? Ao site arquétiposceia.com. Pronto, eu já pus aqui arquétiposceia.com. Se quiserem simplesmente fazer um curso de nível 1 de astrologia,
Ok, não quero um curso de nível 1, mas João, achei que tu falaste super bem, gostei muito de como abordaste, quero uma consulta contigo. Queres uma consulta comigo? Está bem. Então marcas aonde? joaomedeiros.com. Mas, João, eu quero é ficar com o e-book e quero saber mais sobre os últimos cursos que tens. Pronto, como eu estava a dizer, nós estamos a lançar um curso que vocês já devem ter visto e que vocês podem ver detalhes todos no site finastrology.com. É um curso de astrologia financeira, no fundo, para também ajudar quem quer trabalhar melhor o seu Saturno. É em inglês e nesse curso nós oferecemos o e-book. Ou seja, os primeiros que se inscreverem, por exemplo, se inscreverem até amanhã, uma das coisas que vão receber, para além do curso, que vai ser dado do fim de novembro a início de janeiro, vão receber um e-book com esta temática do Saturno nas casas e do que fazer para trabalhar os Saturnos nas casas e as casas em geral. Ok? Então, para quem estiver interessado, vai a Finastrology, financialastrology.com, porque este curso é um curso, não é só para quem já investe, é mesmo para quem quer começar e não sabe por onde começar. Não precisa saber astrologia, se souberes melhor, mas não precisas saber. E a ideia é que nós, no fundo, apresentamos uma série de conhecimentos práticos para teres uma noção macro, a longo prazo, das tendências dos mercados de investimentos e micro, a curto prazo, a nível mensal, sobre as tendências dos mercados de investimentos que vão ajudar com uma série de técnicas. Então vou repetir. Se tu ouviste isto, achaste graça, envolveste, queres saber mais, mas queres fazer um curso para ti de astrologia, vai arquétiposceia.com. Tens lá curso de astrologia online, recomendo nível 1. Não quero aprender astrologia, mas quero ter uma consulta contigo, joaomedeiros.com. João, não quero ter uma consulta contigo, nem aprender astrologia, mas estou interessado nessa história do Financial Astrology. Então vai a finastrology.com, até amanhã tens um valor super especial e recebes um e-book com o Saturno nas casas, a explicar melhor o Saturno nas casas. Agora estou aberto a perguntas, então as perguntas que me queiram fazer, sou todo ouvidos, quem quiser. Há pouco fizeram-me algumas perguntas, eu vou tentar lá chegar para perceber perguntas que me tenham feito. Só fizeram perguntas, já respondi. Está aqui o Diogo a dizer, obrigado. Excelente e generoso compartilhamento, está aqui alguém a dizer. Para curso de astrologia está aqui a Dora a perguntar, arquétiposceia.com. Eu coloquei aqui, para vocês verem, arquétiposceia.com, para curso de astrologia. Diz aqui o Diogo Serria, um curso que vale mesmo a pena, o curso de Financial Astrology, fiz o curso em 2022. Depois fizeste, Diogo, eu tenho de responder à mensagem que mandaste hoje, que foi muito fixe, que já vi. Então, diz aqui, sobre o terceiro retorno, estão aqui a perguntar, falar sobre o terceiro retorno de Saturno. Terceiro retorno de Saturno. O terceiro retorno de Saturno acontece praticamente aos 60 anos e já é muito mais facilmente vivido do que o primeiro retorno de Saturno. É outro anel de maturidade na nossa vida. É outro anel de maturidade na nossa vida. Estou a ver aqui se vejo mais perguntas. Está aqui a dizer assim, a Sandra Caseirito. A minha filha tem Saturno a 10, a 4 graus do meio céu. E tudo o que disseste, desde a gravidez até agora, tudo certo. Beijinhos. Beijinhos, Sandra, para ti. Diz a Andreia, o curso de finanças é só em inglês. Pergunta a Shana Biodanças. Mas o meu inglês é tão simples e tão básico que toda a gente percebe. E depois, se vocês quiserem fazer perguntas, nós traduzimos e respondemos de forma que se perceba. Saturno ascendente em Aquários com problemas de joelho, que cuidados poder ter? Praticar desporto? Aqui tínhamos que ver caso a caso. Eu gostava realmente do e-book, diz a Filipa Santos. O e-book só nesse curso. Mas, como se vive Saturno em peixe, já disse. Se o Saturno está no 8 em Escorpião, a entrega deve ser igual? Não exatamente igual. Quem mais faz perguntas? Havia aqui uma pergunta. Trânsito de oposição de Saturno ao Saturno natal, ao Sol natal. Como lidar com o primeiro retorno de Saturno? É a melhor coisa que pode acontecer na vida, Diogo. O retorno de Saturno foi das melhores coisas que me aconteceram na vida. Se tu já te trabalhaste, abre-te para a área do Saturno. Abre-te para a área do Saturno. Sofia Poitou, não sei como dizer. Está a dizer... Saturno em trânsito
no ascendente. Também é das melhores coisas que pode haver, sair da casa 12 para entrar no ascendente. É algo que se materializa com enorme solidez na tua personalidade. Diz aqui o Pedro Barradas, curso Financial Astrology é recomendado, vou inscrever na segunda edição. Há imensas pessoas da primeira edição que estão-se a inscrever na segunda edição. Mais, Saturno entre duas casas, lês nas duas casas. Lês nas duas casas. Mais, Saturno em 10 em Caranguejo, Saturno na casa 3, muita dificuldade em expressar-me. Mais alguma pergunta? Eu nem sei que horas temos. Mais alguma pergunta? Vou esperar as últimas perguntas. Nem sempre é fácil ver aqui no telemóvel. Eu estou aqui... Então vou só repetir enquanto... Espero que se tenham revisto, tenham aprendido alguma coisa nova aqui nesta live. Espero que tenha sido do vosso agrado. Tivemos basicamente, no ponto máximo, praticamente 300 pessoas online, o que é muito bom. 300 pessoas online. Eu não posso responder a todos, mas, por exemplo, aqui a Letícia pergunta como é que se trabalha Saturno na 7. Eu sugiro que tu sejas proativa a contactar outras pessoas. Por exemplo, se tiveres um trabalho em que tens de contactar pessoas, pode não ser mau, porque te obriga a conhecer pessoas novas. Patrícia Pereira, o João dá consultas online. Neste momento, as minhas consultas são só online. Quem me quiser conhecer presencialmente, que é um enorme privilégio, já é muito mais raro. Só clientes mais antigos. Estou a brincar, mas ao mesmo tempo a verdade é que isso é o que tem acontecido. Ora bem, muito obrigado, diz Ana Cristina Santos, sempre maravilhoso e recomendo o livro A Carta. Obrigado. Muito obrigado. Exatamente, também podem comprar o livro A Carta, se querem saber mais e não se querem comprometer com um curso. Mas, porque não fizeste no YouTube, diz o Cafilo. Olha, não calhou fazer no YouTube. Saturno conjunto a Marte não é fácil de gerir, tudo se resolve na vida. Muito bem, então vou só repetir aqui a última nota. O que é que falámos hoje? Falámos de Saturno ser a sombra que é suposto nós integrarmos e vivermos. É aquilo do qual nós fugimos, mas o que mais nos dá resultados e que nos abre as portas do infinito, uma vez aceitando e vivendo essa mesma realidade. Por outro lado, falámos destas várias vivências do Saturno pelo lado positivo e negativo, e é o planeta da super ação, ou seja, para tu a partir daqui identificares uma super ação que te ajude a resolver o teu Saturno. Eu falei de alguns exemplos. Falei desta fase 2020 a 2040 em que a própria sociedade está a viver o seu Saturno, a sua sombra, e a ter que resolver a sua sombra, os seus problemas. Portanto, estas histórias todas têm aparecido é para nos obrigar a sermos politicamente mais ativos. Falei do Saturno retrógrado, falei do Saturno por elementos, falei do Saturno por signos, por casas e sugeri ações para, precisamente, as pessoas viverem bem esses mesmos Saturnos. Se as consultas com o João têm a lista de espera, não tem uma lista muito grande, porque são relativamente caras para algumas bolsas. Saturno na casa 5, fazer amor. Não só, mas para criar arte, fazer artes, fazer música, fazer desporto, por exemplo. Obrigado, diz aqui Ana Cristina, percebi bem melhor o meu Saturno. Muito obrigado, super interessante. Então, livro A Carta, vou lá muitas vezes. Obrigado. Bom, só para concluir, para lembrar, quem quiser, só quer ler um livro para saber mais, livro A Carta. Não quero fazer mesmo curso online. Site arquétiposceia.com. Não, quero uma consulta com o João. Então vais a joãomedeiros.com, consulta fogo. Não, eu estou interessada neste curso agora de Financial Astrology, que é muito giro, e realmente as pessoas que se inscreveram no anterior, neste, estão-se a inscrever praticamente todas. E já há mais pessoas também de fora, do estrangeiro, que estão-se a inscrever. Vais a finastrology.com. Se te inscreveres até amanhã, tens um brutal desconto e recebes o e-book sobre isto, de certa forma, em que tens o Saturno por casas. O Saturno por casas. Recebes o e-book do Saturno por casas. Onde adquirir o livro A Carta? Podes ir à FNAC. Na FNAC, à partida, tem. Ou então vais à loja, se for em Lisboa, à Espiral. Livraria Espiral. Sem dúvida, diz aqui a Sami Ribeiro, sem dúvida que a sua leitura de Saturno bateu certo com o meu, Saturno e de outros familiares. O e-book onde vai estar, Hugo Marques, só é dado a quem for participar no curso Financial Astrology, que vocês podem saber em finastrology.com. A live fica gravada, pergunta a Maria João Cruz. Fica gravada
neste meu Instagram, mas não por tempo indeterminado. Não por tempo indeterminado. Ok. Muito bem. Meus queridos, minhas queridas, muito grato pela vossa presença. Como disse, estiveram aqui praticamente no ponto máximo quase 300 pessoas, o que, para quem não aparece muito nestas lives de Instagram, não acho que seja nada mal. Ouçam várias vezes, se for o caso, enquanto está disponível, mas eu não prometo que esteja disponível muito tempo esta live aqui no Instagram. Beijinhos e abraços e consultem esses websites. Se quiserem vir ao curso de Financial Astrology, que é completamente inovador, também trabalhas o teu Saturno, mas não é especialmente sobre o teu Saturno, Gonçalo, mas até amanhã há um valor ultra especial e levas o e-book de borla.